Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso canal está te auxiliando nos estudos, em especial agora, nessa época em que a pandemia do coronavírus levou as aulas presenciais a serem suspensas. E essa aula está sendo postada na sexta-feira, dia 9 de outubro, sendo continuação da aula anterior, que nós postamos anteontem. Ainda abordando um possível tema de redação, a sociedade pós-pandemia. Sendo que nessa aula nós vamos dar dica para você fazer a tua proposta de intervenção na redação. Vamos recordar agora os 5 elementos que devem vir na tua proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve apresentar 1. Agente, ou seja, quem realiza a ação. 2. A ação, o que o agente deve fazer. 3. Modo, como o agente deve realizar a ação. Detalhamento e, por fim, a finalidade, para que realizar a ação. A proposta de intervenção é avaliada principalmente na quinta competência da redação do Enem. Só terá nota 200 nessa quinta competência a redação que apresentar esses 5 elementos: agente, ação, modo, detalhamento, finalidade. Repetimos para ficar claro. Vamos supor esse tema que nós estamos abordando, a sociedade pós-pandemia. E vamos dar como exemplo a proposta de intervenção que eu, Pedro Brandão, daria se fosse fazer a redação. É claro que você pode ter um ponto de vista diferente e pode achar melhor uma outra proposta de intervenção. A minha proposta de intervenção é que cada um de nós dê apoio, através de trabalhos voluntários, a iniciativas como dos presidentes de rua das comunidades faveladas, que orientam os moradores sobre as regras de segurança necessárias para se conter a pandemia. Isso para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos ver como ficaria essa proposta de intervenção para levar nota 200 na quinta competência, bem como alguns cuidados que o candidato tem que ter para que não perca ponto. Segue um quadro. Proposta de intervenção. Cada um de nós deve dar apoio, por meio de trabalho voluntário, a iniciativas como a dos presidentes de rua que orientam os moradores de favelas sobre as medidas de segurança. Com isso, estaremos estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. Vejam que essa proposta de intervenção tem o agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Isso seria uma proposta de intervenção completa que deve vir no último parágrafo do texto, ou seja, o parágrafo da conclusão. Então, isso não é suficiente para o parágrafo, visto que a conclusão deve apresentar um fechamento do texto. Mas vamos nos focar na proposta dessa videoaula, que é dar a dica para a proposta de intervenção. Se for essa a nossa proposta de intervenção, tiraremos nota 200 na quinta competência. Mas o candidato que deixar de apresentar qualquer um daqueles 5 elementos perderá 40 pontos. Então, vamos supor uma proposta de intervenção sem o agente. Vamos substituir o agente que usamos por termos como alguém, você. Nesse caso, não podemos identificar qual é o ator social que executa a ação. Então, não existe o agente. Outra forma de faltar o agente seria se essa proposta de intervenção viesse escrita assim: ninguém deve se privar de dar apoio por meio de trabalho voluntário a iniciativas como a dos presidentes de rua que orientam os moradores de favelas sobre as medidas de segurança. Com isso, estaremos estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. Nesse caso, foi usado um pronome indefinido como sujeito, e isso configura a ausência de um agente. Agora vamos voltar para a proposta de intervenção nota 200, para mostrar maneiras de faltar à ação. Uma delas, é claro, seria não apresentar qual ação deve ser feita. Outra maneira seria substituir o trecho da ação por trechos que se distanciem do caráter interventivo da ação, como, por exemplo, promover iniciativas eficientes. Agora vamos voltar para a proposta de intervenção nota 200 para mostrar maneiras de faltar o modo.
Uma delas, é claro, seria suprimir o trecho que fala sobre o modo, mas vamos reescrever essa proposta de intervenção sem mudança de sentido para entendermos uma maneira de o modo estar ausente. Cada um de nós deve, junto com os presidentes de rua, orientar os moradores de favelas sobre as medidas de segurança. Com isso, estaremos estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. É claro que suprimimos o modo da forma anterior, mas quem pensou que o modo nesse caso seria a parte destacada se enganou. Afinal de contas, nesse caso, o que temos não é um modo, e sim mais um agente. Bem, quanto à ausência de finalidade ou detalhamento, para que eles estejam ausentes, teríamos, pelo menos a priori, que suprimi-los. Os exemplos que demos foram de ocasiões em que um dos elementos estiveram ausentes, mas se dois dos elementos estiverem ausentes, a nota será 120. Se três dos elementos estiverem ausentes, a nota será 80. Sendo que uma outra maneira de a redação ter nota 80 é a proposta de intervenção ser escrita em estrutura condicional. Para entendermos melhor, vamos mostrar como seria a proposta de intervenção que estamos trabalhando se viesse em estrutura condicional. Se cada um de nós apoiar por meio de trabalho voluntário iniciativa como a dos presidentes de rua que orientam os moradores de favela sobre as medidas de segurança, estaremos estimulando outras pessoas a fazerem o mesmo. Bem, a nota 40 será dada na quinta competência a redação ou que apresentar apenas um dos 5 elementos que não devem faltar na proposta de intervenção, ou a redação cuja proposta de intervenção contiver o chamado erro de tangenciamento, que consiste em não abordar completamente o tema. Vamos dar um exemplo. No meio de toda situação de caos, quem tem que buscar mudanças para melhorar a sociedade é cada pessoa individualmente, por meio de trabalho voluntário, pois as boas ações precisam de apoio. Reparem que temos uma abordagem em que aparece o agente, a ação, o modo, a finalidade e até um detalhamento, mas faltou, na verdade, uma abordagem mais completa. A última informação que convém dar é que, se nenhum dos 5 elementos aparecerem, a quinta competência terá nota 0, assim como vai acontecer se a proposta de intervenção desrespeitar os direitos humanos. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. E em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre importante para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a nossa missão é melhorar cada vez mais, e para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.